Permaneçam em pé, por favor, para a oração de abertura, preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Boa noite. Muito obrigado. Vamos reverenciar Deus. Uma reverência. Vamos sentar. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente, Criador do Universo, muito obrigado. Sagrados mestres Masaharu Taniguchi e Seiichi Taniguchi, que nos transmitiram esse sublime ensinamento, muito obrigado. Professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional da Paz pela Fé, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela vossa bênção e orientação e conduzir a aula de hoje. Muito obrigado por nos abençoar, nos orientar e nos proteger. Oração de propulsão à festividade Santuário Rosa do Brasil 2020. Deus, Criador do Universo, que sempre nos orienta e protege a vanguarda do movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional da Paz pela Fé, muito obrigado. Rogamos vossa proteção e orientação durante a grandiosa campanha de divulgação, execução dos preparativos e da realização da festividade Santuário Rosa do Brasil, que ocorrerá no dia 19 de abril de 2020. Muito obrigado. Agradecemos pela orientação na conclusão dos preparativos e pelo dia agradável que fará. Esta oração já foi atendida, resplandecendo ainda mais a luz divina. Muito obrigado. Oração para a manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Estou de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Pode sentar-se. Muito obrigado. E para o bloco de perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Então vamos lá? Pode. Primeira pergunta. Qual a causa da incontinência urinária e infecções constantes no trato urinário? Problemas dessa natureza, já tivemos muitas perguntas iguais. Ressentimentos que guarda do cônjuge. E muitas vezes pode ser também do ex-cônjuge, né? Ou do 5 cônjuges anteriores, não sei quantos cônjuges cada um tem, né? Mas é do ex-marido, ou ex-companheiro que a pessoa vai guardando, então dá problema urinário, dá problema na bexiga, dá problema nos rins, nos pulmões, na parte ginecológica, tudo isso é projeção da mente que reflete a desarmonia, o conflito, mágoas e outras coisas que foi guardando do cônjuge. Então precisa purificar-se desses sentimentos. Não basta saber se não puser em prática. Agora que sabe
por que registrou tudo isso no seu inconsciente, guardou, ficou armazenando no seu inconsciente todas essas coisas desagradáveis, mágoa, tudo aquilo que não é bom ficar guardando, então está na hora de tirar isso do seu inconsciente. Através da oração do perdão, leia o livro Lições para o Cotidiano. Oração do perdão não é uma meia dúzia, não. No mínimo 40, 50 vezes. Quanto mais fizer, melhor será. Todas as pessoas que, quando eu disse, até alguns casos eu disse uma quantidade exagerada, eu disse 150 orações de perdão por dia, e eu soube que algumas pessoas fizeram 200 por dia, não é? E o resultado é que em pouco tempo resolveu o problema. Igual um curso intensivo e aquele curso que é extensivo. Intensivo o pessoal faz em pouco tempo, mas faz em grande quantidade. E no fim o resultado também aparece rapidamente. Tudo isso depende de cada um, ok? Depende de realmente a pessoa se amar, ela não arruma desculpas e põe em prática. Agora, se ela não se ama, ela continua sofrendo e fica naquele aquele prazer masoquista de buscar um sofrimento desnecessário. Então, pratique isso e fique curado. Próxima pergunta. Viúva, vive sozinha e sente que os filhos são distantes e ausentes. Relata que o marido era bravo e sisudo e nunca elogiava nada o que ela fazia. E aí? Nós vamos ver depois sobre uma parte que fala sobre o amor. Depois nós vamos ver. Então vai servir uma parte para quem perguntou. Já que vai fazer, não fica esperando um retorno, esperando uma recompensa, esperando reconhecimento. Tem que fazer. Amor não fica cobrando nada disso. Tá bom? Agora analise o que está acontecendo. Quando as pessoas se distanciam de nós é porque está faltando o amor de nossa parte. O amor une. Agradeça 1000 vezes, no mínimo diariamente, cada filho. Experimente fazer isso. Se eles estão distantes, eles têm uma razão para ficar assim. Porque quando a pessoa sente um amor muito grande, ela não esquece. Lembra daquele caso que eu contei, que vocês podem até entrar na internet, daqueles 2 irmãos australianos que começaram a criar um leãozinho em casa? E o leão foi crescendo, crescendo, levaram para a África. E depois de 7 anos eles foram visitar o leão. Na hora que o leão viu o ex-dono, que ele parecia parecia que estava chorando de alegria de ver o ex-dono. Abraçava, lambia. E isso mostra que a pessoa não esquece, né? Não é só o ser humano, não. Os animais também não esquecem aquele que dá carinho. Se os filhos ficam distantes, é porque também eles receberam muitas broncas, ficaram com aquele sentimento da mãe para não visitá-la. Bom? Então, diminua essa distância através do perdão. Através do perdão e do sentimento de gratidão. Assim fará com que eles sentirão o desejo automaticamente de ver a mãe. Experimente sua parte, ao invés de ficar reclamando. Eu fiz de tudo para eles, eu me sacrifiquei por eles, eles nem me visitam. Eu ajudei tanto meu filho, eles nem vêm me visitar. Esse tipo de pensamento faz com que eles fiquem mais distantes ainda. Então, ao contrário, agradeça e transforme essa insatisfação com relação aos filhos em sentimento de harmonia, de perdão e gratidão. Harmonia, perdão e gratidão. Tá bom? Procure não lamentar e nem reclamar mentalmente dos filhos. Eu não estou falando nada com ninguém, mas está pensando. Pensamento nós criamos o karma pelo pensar, pelo falar e pela ação. Pensamento tem a mesma força do falar, mesma força do agir. É a mesma coisa. É uma coisa que fica gravada no subconsciente, e isso que se chama karma. Então a pessoa não fala, mas pensou a mesma coisa. Por isso que Cristo chamou muita atenção sobre isso, sobre esse karma do pensamento. Okay? Quando ele disse, se algum de vós olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério no seu coração. Significa o quê? É a mesma coisa que ter cometido um adultério. O fato de pensar, falar é a mesma coisa. Aparentemente as pessoas falam, mas a ação aparece aos olhos. O pensar não, mas fica no inconsciente. O karma fica no inconsciente da pessoa, não no caderno de Deus. O karma negativo não fica no caderno de ninguém, mas fica no nosso inconsciente. Bom? Então pratique tudo isso. E também ao esposo que faleceu,
É preciso dar mais amor, ao invés de ficar pensando, reclamando que ele era sisudo, que era isso, que era aquilo. Pessoas como ele, pessoas que é muito sisudas, muito sérias, são pessoas muito responsáveis. São pessoas responsáveis. Não é aquele tagarela que fala, mas não faz nada. São pessoas que levam muito a sério e muito concentrado e muito dedicado à família, embora não pareça. Não é? Às vezes são pessoas que não sabem dar aquele carinho, não sabem transmitir o amor que sentem pelos filhos, mas por dentro ele ama os filhos, ama a família. Garanto que ele nunca deixou faltar nada em casa e que ele foi sempre responsável, e os seus filhos aprenderam a ter muita responsabilidade graças à forma como ele viveu, da forma como ele foi um pai e como foi esposo. Bom, às vezes as pessoas não são aquelas pessoas que são todo momento sorridentes a todo momento, porque não sorri a todo momento, porque a infância dela não foi nada alegre. Então ela acostumou a viver naquela fisionomia triste, porque foi muito triste a infância dele. Por isso que são pessoas que vivem dessa forma. Bom? E outro detalhe, quem fez a pergunta, já fez oração especial para o seu marido 21 dias ou 30 dias? Então faça. Faça e leia a Sutra Sagrada para ele nesses 21 dias. E antes da Sutra, durante 10 minutos, agradeçam. Pense no tempo que namoraram, no tempo que casaram, agradeça. Vai ver que ele foi um maravilhoso esposo. Foi um maravilhoso esposo, né? Não foi aquele que vivia em bar jogando, não foi aquele que gastava todo o dinheiro em jogos, em outras coisas que não têm valor, e fazia com que a esposa trabalhasse, porque ele gastava todo o salário dele. Garanto que ele não foi desse tipo. Então, agradeça. Ok? Próximo. Dor no maxilar e bruxismo. Houve um apito muito forte e sente zumbido no ouvido. Como resolver? Bom, essa dor no maxilar é tanto ficar rangendo os dentes, ficar nesse movimento com a arcada dentária, isso é que faz com que manifeste essa dor aqui. Quando a pessoa está dormindo, o consciente, o corpo da percepção, que é o corpo etérico, ele também está dormindo, então a pessoa não sente, não vê, não cheira, não tem o paladar, quer dizer, os 5 sentidos estão dormindo, por isso que ela não percebe isso. Mas quando ela acorda, está com dor no pescoço, não sei o que é aquilo, dor no maxilar, ela fez certos movimentos que ela não percebeu, não é? Então, como outro dia uma pessoa perguntou, se eu estou com dor no pescoço, o que pode ser antepassado? Falou, não, às vezes é o travesseiro que está ruim. Às vezes é o travesseiro, e é realmente, né? O travesseiro não está ajustando para a altura dela e tem o hábito de dormir de lado, a distância do ombro com a cabeça às vezes é um pouco mais distante, o travesseiro então fica torta e pensa que o problema é antepassados. Da mesma forma como as 3 pessoas perguntaram, eu estou orando para os antepassados, a vela começa a explodir. O que é? Eu falei, isso daí é vela barata que você está comprando. É vela de R$1,99, né? Então as pessoas muitas vezes pensam que é antepassado. 2 rapazes uma vez perguntaram que quando ia beijar a namorada sentia um choque. Eu falei, isso é espiritual? Eu falei, nada disso, você está com energia estática. Então, ela está com energia estática, você está com o sapato de couro ou está descalço, então é o curto-circuito que acontece isso. Uma vez indo para o Japão, eu vi dentro do avião a comissária, a moça, na hora que foi abrir a porta do toalete, ela fez assim devagar, porque ela sabia que tinha uma energia estática, né? Ela não estava com aquela energia acumulada descarregando uma coisa da terra. Como estava o avião no ar, então ela fazia assim, eu via as faíscas saindo. Isso acontece, vocês pegam na hora que usam. Agora, até dá para usar, porque esse verão está meio inverno para nós, né? Aqui em São Paulo. Vocês tiram o pullover, apaga a luz, tiram o pullover, você vai ver faísca saindo. Mas vamos aqui a resposta. Bruxismo é um movimento de atrito entre os dentes. Atrito nos dentes, projeção da mente, é um atrito que existe no inconsciente da pessoa, ok? Esse atrito, por alguma insatisfação, ressentimento, por algum inconformismo, alguma coisa que ela ficou muito chateada, e falta de perdoar, falta de reconciliar com a pessoa,
ela fica ainda brigando no inconsciente dela com a pessoa. Então começa a dar esse movimento, esse bruxismo. E muitas vezes é com o irmão, com parentes, com colegas, com quem ela convive no dia a dia, projeção da mente. Então o que ela precisa fazer é aprender a se autocontrolar e entender as pessoas para não ficar guardando ressentimentos. Então nós temos que, mentalmente, muitas vezes, quando a pessoa vive constantemente em briga mentalmente criticando um colega de trabalho, alguma pessoa, essa pessoa começa a agir de uma forma que tem alguma coisa contra ela. E realmente tem, por quê? Porque ela está mandando, enviando vibrações de conflito para outra pessoa. Você é um idiota, mas como é que o sujeito é cretino, assim, que fica mentalmente brigando com a pessoa? Como as mentes se comunicam, o outro capta. Mas experimente mandar fazer o contrário. Ao invés de ficar criticando, envie pensamento de gratidão, muito obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Envie pensamentos de amor, de gratidão, e veja como ela para de fazer isso. Consequentemente, para. Né? Se até pessoas desconhecidas, muitas vezes, quando a pessoa vê no outro como filho de Deus, a situação muda. Aqui mesmo, nesse salão, no fundo do salão, já faz uns 20 anos, uma senhora me contou que, acho que eu já contei esse fato aí, ela é enfermeira e trabalhava no Hospital das Clínicas. Tomou um táxi e falou: bom dia, filho de Deus, Hospital das Clínicas, por favor. E quando chegou no Hospital das Clínicas, foi pagar a corrida, o motorista estava emocionado e falou: minha senhora, muito obrigado, a senhora me salvou a vida hoje. Por quê? Porque eu estou numa situação financeira tão difícil que eu tinha decidido, o primeiro passageiro que entrasse no meu carro, eu iria assaltar. Mas a senhora então falou: filho de Deus. Foi muito forte essa palavra, filho de Deus. Então, sentindo que sou filho de Deus, como que um filho de Deus pode fazer maldade para outro filho de Deus? Eu tenho 3 filhos e a minha vida ia ser cada vez pior se eu tivesse assaltado a senhora. Então, uma simples frase, assim como aconteceu com essa mulher, aconteceram muitos outros, quando a pessoa viu no outro como filho de Deus. Então, faça isso também. Agradeça a tudo e a todos. Pensando em tudo e em todos, pensando no ar que respira, na luz que você pode ver, o fato de você enxergar, o fato de você poder andar, o fato de você não dormir embaixo de uma ponte, não ser um morador de rua, o fato de você ter onde morar, ter alimentação, ter um trabalho. Agradeça, 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 agradeça tudo. Tudo. Nós temos que desenvolver mais o sentimento de gratidão. As pessoas, quando não têm gratidão, ela perde. E já até vou citar um caso que aconteceu com meu filho, acho que eu contei uma vez também. Ele queria uma bicicleta Caloi Cross, naquele tempo que foi muito, isso foi em 1984, por aí. Eu quero uma Caloi Cross, e Natal eu comprei a Caloi Cross para ele. E depois, um vizinho, eu tinha um amigo que era vizinho que tinha uma bicicleta pequenininha. E a bicicleta dele era grande, a Caloi Cross. Quando ele viu a primeira vez, ficou todo empolgado, que maravilha, novinha, 0 quilômetro. Só que ele, vendo o amiguinho dele com a bicicleta pequena, ele ficou gostando daquela bicicleta. Como a minha filha mais velha, a Sheila, não tinha bicicleta, quando passei numa bicicletaria, vi lá parada, falei: você não quer vender essa bicicleta? Ah, quero. Então, quanto é? Até lembro direitinho, fiz 30, agora não sei se era cruzeiro, era real, né? Já era real. R$30, época do real. 30, tá bom. Ele veio para casa e ele ficou querendo trocar a bicicleta dele com a da irmã. E pondo defeito na bicicleta dele. A minha é nova, pega a sua é velha. E ele pondo defeito na bicicleta dela para trocar. Ele queria por quê? Porque era igualzinho o do colega. De tanto ele reclamar que pondo defeito na bicicleta dele, que não queria, que queria outra pequena, que não sei o quê. Um dia me telefonou, ainda não estava aposentado ainda na empresa. Papai, aconteceu uma coisa, papai não vai ficar bravo? O que aconteceu? Bravo por quê? Porque eu estava na frente de casa, na pracinha, lá com a bicicleta, e chegou um homem e falou: deixa eu ver a bicicleta. E ele deixou, só que não viu mais a bicicleta, né? Levaram a bicicleta. Eu falei:
se você entender por que ele levou a bicicleta, eu até agradeço, porque eu pago para você aprender. Na escola também as pessoas não pagam para aprender, então eu pago para você aprender. Levar a bicicleta porque você não tinha gratidão pela bicicleta. Você só reclamava, não tinha gratidão pela bicicleta. Por isso que você perdeu. Então, tenha mais gratidão. Agradeça, agradeça, agradeça a tudo e a todos. Ok? O zumbido. Quem fez a pergunta? Você tem ido visitar os túmulos antepassados todos os anos, 2 a 3 vezes por ano? Antepassado por parte do pai, antepassado por parte da mãe? Tem lavado superfície, lavado flores? E em casa você tem lido a sútra para os antepassados todos os dias para ele? Com certeza não está fazendo isso. Por isso que vem esse zumbido, tá bom? Faça isso. Próximo. Dificuldade para perdoar a opressão que sofreu na infância por parte da mãe, que emitia gritos e xingamentos. Como se livrar dessa mágoa? Perdoando. Mas acontece que as pessoas não perdoam porque ela fala, mas eu tenho razão, eu fui vítima. Quem fala isso porque não conhece, só está vendo a ponta do nariz. Só está vendo a ponta do nariz. Não está vendo o todo. O todo que eu digo, a vida anterior, as outras encarnações anteriores. E não conhece a lei do karma. Né? A lei do karma, aquilo que nós criamos um karma, bom ou negativo, nós iremos colher. Se plantamos coisa boa, iremos colher coisa boa. Mas nem sempre se colhe na mesma encarnação. O pessoal pode colher 2 ou 3 ou 4 ou 5 encarnações depois. Mas um dia que nós plantamos coisa boa ou não, ou coisa boa ou coisa ruim, a colheita vem pela lei do karma. Pela lei do karma. Então, aquilo que você está passando, que você passou com a sua mãe, com certeza você fez a mesma coisa na vida anterior. Com certeza. Não se colhe a fruta que não foi plantada. Se plantou melancia, você não vai colher abacate, não. Né? Você e ela já estiveram juntas na outra encarnação. Leia Iluminando Seu Caminho, e ali tem a explicação sobre o karma, vai entender melhor. E leia a explicação do Ramatiz também. Por que você veio como filha ou filho, não sei se homem ou mulher, né, da sua mãe. Por isso que, entendendo tudo isso, pratique a oração do perdão. Pratique a oração do perdão, agradeça 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. A hora que puder, a hora que estiver andando, dirigindo, vai falando. Obrigado, 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 obrigado. Ok? Às vezes a pessoa não tem dificuldade para perdoar. Então agradeça, 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 agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. Vai agradecendo. Mas tem uma hora que você tem que dominar. Tem que dominar o seu cavalo. O cavalo é o subconsciente. O cavaleiro tem que dominar o cavalo. Não é assim, não consigo, não consigo. Para mestrar, para ensinar o cavalo, é o cavaleiro que tem que ensinar. É o consciente que tem que ensinar o subconsciente nessas horas. E o subconsciente não raciocina, o consciente raciocina. E o subconsciente só grava. E a gravação que está lá não é boa, então substitua aquela gravação de mágoa por sentimento, por gravação de obrigado, obrigado, obrigado. E assim você vai se purificar. Ok? Na Seitione fala muito assim, purificação. Se desejais mudar o mundo da projeção, se desejais cambiar o que está projetado, estou falando espanhol. Se você deseja mudar o que está projetado, você tem que mudar a matriz. A matriz está no computador aqui. Tá? É a mente que faz projetar. Se acontece aqui no mundo fenomênico, diante de nossos olhos, situações desagradáveis, nós precisamos mudar a nossa mente. Se está tendo muitas e muitas coisas ruins, desagradáveis, catástrofes de enchente, não sei o quê, desabamento, é porque a mente humana está doente, com milhões e milhões de abortos, está muito materialista. Isso projeta em forma de tragédias dessa natureza. Tá? E da mesma forma, as pessoas que sofrem com problemas, uma série de doenças, têm que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, uma introspecção. O que eu preciso mudar minha mente para que isso não aconteça? Porque a nossa natureza, a nossa vida é perfeita conforme Deus nos criou. Se nós fizermos o milagre de criar uma série de coisas erradas, porque a nossa mente não está em harmonia. Tá bom? Faça isso e vai conseguir ser feliz. E vá assistir um seminário de gratidão aos pais numa academia. Vá mesmo, assista. Próximo. Dificuldade em arrumar trabalho na área em que se especializou. Por que isso ocorre? Como resolver?
Falei do karma, né? Vamos entender um pouquinho melhor o karma. Eu falei que quem planta, colhe. Eu falei também do karma do pensamento, certo? Esse karma do pensamento, você quer um trabalho, mas você plantou isso na sua mente, que você já tem esse trabalho. Cristo disse, vosso Pai já lhe concedeu antes de você pedir. Já lhe concedeu antes de você pedir, Deus já deu. Então, simplesmente você tem que contemplar, imaginar aquilo que nós falamos na oração Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Mas esse obstáculo muitas vezes não aparece porque nós estamos negativistas, porque nós não estamos assim acreditando que isso possa acontecer. E fica colocando uma série de desculpas e dificuldades. Temos que mudar esse modo de pensar e agir para que possamos entender. O que você deseja precisa gravar no subconsciente como já realizado. Gravar no subconsciente, gravar mesmo. Por isso que é importante repetir para gravar. Uma vez você gravando no subconsciente, o mestre fala isso no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Grave no subconsciente que você vai colher. Então, se você deseja uma coisa, até coloque, escreva no papel, cole do lado da cabeceira, na hora que você acordar. No momento que o consciente ainda está meio borocochó da vida, né? Não está muito desperto, você lê aqui, já encontrei um bom trabalho, muito obrigado, em trabalho assim, 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 descreva o que você quer, descreva como você quer, que tipo de empresa que você quer e agradeça, já existe isso, já existe, obrigado, obrigado, obrigado. Mentalize, visualize, olhe para essa imagem e agradeça, todos os dias, a todo momento. Mas não adianta olhar, se durante o dia você vai ficar pensando, mas está tão difícil, muita gente não consegue, não sei o quê. Então, com esse pensamento, você já está apagando tudo que você mentalizou. Tem que ser constante, todo momento, a todo instante. Então, o segredo da oração um dos segredos da oração é a continuidade. Continuidade. E a simplicidade. Não queira enfeitar o pavão. Eu quero assim, não sei o quê. Simplesmente, eu quero assim, assim, assim. Descreva, coloque os itens. Que tipo de empresa que você quer, multinacional, que área que você quer trabalhar, né? E outra coisa, pratique aquilo que Cristo disse. Orar crendo que já conseguiu. Então, imagine, não é só mentalizar, não. Tem muita gente que faz de forma errada. Mas eu estou mentalizando, mas o que você está mentalizando? Como já muitas pessoas falam, eu estou mentalizando para encontrar minha alma gêmea, e não aparece. Mas o que você está mentalizando? Estou mentalizando. Mas de que forma? Estou mentalizando. Nem ela definiu como que ela quer, como que vai aparecer. Lembre daquilo que o mestre Masaru Taniguchi fala. A vida é igual a um restaurante. Se você não disser para o garçom que comida que você quer, como você quer, não virá nada. Se você não falar nada para o garçom, ele não vai te trazer comida nenhuma. Se você não definir, eu quero assim, 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 e gravar no subconsciente que é desta forma, vai aparecer. Bom? Uma das casas que eu comprei, eu queria aquela lá. Dinheiro não dava, mas eu tirei fotografia do local, peguei a fotografia pela internet, colei no guarda-roupa e todos os dias eu falei, é esse lugar que eu quero, é esse lugar, eu quero esse lugar, eu quero isso. Todos os dias. Aí deu uma mudança no mercado, e os imóveis foram caindo o preço, e o que estava na poupança foi subindo, e deu para comprar. Né? Meu irmão tinha um carro, isso foi em 1969, 70. Naquele tempo, Fusquinha era carrão, né? E todo mundo comprava só Fusquinha usado. Aprendia dirigindo Fusquinha, não é isso? E eu pensando, eu gostaria de ter um carro igual dele, que era muito bom mesmo. E acabei comprando o carro dele. Então, basta plantar e acreditar. E Deus fará com que a coisa apareça para você. Tá bom? Plante, pense. E outra coisa, leia o Convite à Prosperidade, volume 1. E o outro fato importante. Não esqueça dos antepassados. Se um fruto não está indo bem, não está ficando bonito, doce, é porque a raiz não está tendo nutriente suficiente. O tronco são os pais, os frutos somos nós, as raízes são os antepassados. Por isso que quando você começa a ler os relatos dos antepassados, há muitos relatos, até de quem está desesperado ou desesperada,
caçando o marido ou caçando uma esposa, antepassado ajuda, viu? Tem vários relatos assim. Parte financeira nem se fala. A base da prosperidade é render orações antepassados. Ore para eles todos os dias, não com intenção de ganhar alguma coisa, mas por gratidão. Visite os túmulos, que eu sempre martelo sobre isso, que o mestre fala 2 vezes no livro O Melhor é o Seu Destino. E pensamento mais positivo. Leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Você vai direcionar a mente, vai ajustar a sua mente e vai de uma forma positiva. Por isso que esse livro é muito milagroso para conseguir emprego. Convite à Prosperidade, volume 1. Faça cópia desse livro e veja o resultado. Próximo. Há 15 anos, sofre com distonia cervical. Sente tristeza e vergonha porque o pescoço treme em movimento lateral. O que fazer? A causa, você tinha que estar sempre falando, tá bom? Amar mais os antepassados. Se a parte vem na parte cervical, você precisa dar mais amor aos antepassados. Tem antepassado que está sofrendo muito, está desesperado, está precisando de ajuda. Não é que eles estão causando sofrimento, não. No desespero, a pessoa que está morrendo afogada, ela abraça qualquer coisa que passar na frente dela, qualquer coisa. É por isso que a pessoa, quando está se afogando, acaba puxando para outra profundo da água e os dois acabam morrendo. Né? Não é que estão prejudicando, é o desespero de quem está sofrendo, de quem está precisando de ajuda. Tem antepassado seu, está precisando muito de ajuda. Então, leia o livro O Melhor é o Seu Destino, orando pelos antepassados. Ore para ele todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Faça isso impreterivelmente, sábado, domingo e feriado. Ok? Só interrompa se você for viajar e você fala, do dia tal dia eu vou estar viajando, então não poderemos estudar junto a verdade. Mas tal dia retorne e nós continuaremos com a oração. Só nessas condições. E faça isso com muito amor. E principalmente verifique na família casos de mortes trágicas. Se houve morte, se ocorreram mortes trágicas, suicídio, assassinato, e alguma desse tipo de natureza, um acidente, alguma coisa assim, fazer uma oração à parte, somente para aqueles que tiveram morte trágica. Com certeza tem antepassado sofrendo. Ok? E outro detalhe, essa oração não é uma oraçãozinha, não procure. Tem gente que fala Sutra antepassada, pega a Sutra 30 capítulos daquela oração que tem uma página só. Preguiça de ler a verdade, preguiça de estar em contato com a verdade. Mas com isso a colheita também não vai ser nada boa. Né? Falta de amor também não se colhe coisa boa. Outro detalhe é amor aos pais, porque às vezes a parte da coluna representa o eixo representa a vértebra. Quanto mais para cima ela for se dirigindo, mais antepassados superiores são. Mas pode chegar numa parte que ela pega as duas partes, a parte que relaciona-se aos pais e a parte que pega os antepassados. Então você também precisa harmonizar, agradecer bastante papai e mamãe. Tá bom? Leia o livro Buscando o Amor dos Pais e pratique a oração do perdão 30, 40, 50 vezes por dia. Vai andando, dirigindo, vai praticando. Enquanto está andando, vai praticando, vai praticando. O importante é você sentir-se bem. Quando você começa a praticar, você não quer parar. Não quer parar. Você se sente bem. É igual dentista. Alguém gosta de ir lá no dentista e ver aquele motorzinho? Zzz, não gosta, né? Mas depois que sai do dentista, que bom que eu vim. Não é isso? Mesma coisa. Não é que você pega uma madeira, raspa a mão na madeira, entra um espinho. Cada vez que você passa a mão naquele local, dói. Vai deixar doer? Não custa. Na hora que você tira o espinho, não vem aquele alívio? Mesma coisa, mesma coisa. Você começa a praticar a oração do perdão, agradecimento, vai vir um clima, um sentimento muito gostoso, muito agradável. Por isso que há muitos relatos de pessoas que não queriam fazer, mas quando começaram a fazer, embalaram e começaram a sentir uma diferença muito grande, não queriam parar, continuaram fazendo. E foi sentindo, é lógico que vai sentindo cada vez melhor, cada vez mais limpa, cada vez mais leve. É isso que a pessoa sente.
Próximo. Problema sério de visão, só enxerga vultos. Como resolver? Aí, caso de visão dessa natureza, primeiro detalhe, geralmente casos assim, dessa natureza, é problema de ter passado que está na treva, que está no umbral, no purgatório lá, e lá é escuro mesmo. Por isso que manifesta cegueira noturna, por exemplo. Então é muito comum acontecer esse tipo de situação quando a pessoa não cuida dos antepassados, não visita os túmulos, não oram para eles. E até no livro Ilumina Seu Caminho tem um relato lá da senhora que estava para fazer cirurgia do glaucoma, não conseguia ler direito, e a filha está com paralisia facial, e essa filha trabalhava comigo, e quando ela apareceu numa segunda-feira com a boca toda torta e não conseguia falar, eu falei, só não falo bem feito para a senhora não chorar, mas porque quantas vezes eu não falei para a senhora quantas vezes não falei para a senhora visitar os túmulos antepassados? Tem antepassado ainda que tem espírito que ainda fica apegado aonde foi enterrado o corpo, tão apegado que é o corpo, tão cheio de ilusões e tão agarrado ao corpo carnal que fica onde foi enterrado o corpo. Mas espíritos que já estão no nível mais superior não ficam lá, não ficam. Mas você não sabe que nível são, então vai visitar os antepassados. Foi quando foram até a cidade de Guararapes e as duas ficaram curadas. Então, visitar os antepassados e em casa ler as suas antepassadas. Outro detalhe que acontece isso, quando a pessoa é muito crítica, só fica vendo defeitos. Então ela praticamente fica quase cega, porque não quer ver o lado bom da vida, o lado bom das pessoas. Então, por isso que estraga, né? Estraga porque mau uso. A vista não foram feitas para ficar vendo o defeito dos outros. Outro detalhe também é quando é muito comum pessoas que carregam um sentimento de culpa muito forte. E até casos de pessoas que numa vida anterior foram desonestas até de nascerem com a visão séria, nascerem cegas. Porque as pessoas normalmente procuram roubar na hora que o outro não está vendo. Então, como procura fazer? Distrair para que o outro não veja, para que ela possa roubar. Pede para um amigo distraí-la para que ela não veja e nesse momento ela possa roubar, por sentimento de autopunição, na vida seguinte ou numa outra vida, ou duas outras vidas posteriores, ela nasce com problema de visão séria. Então, enquanto puder enxergar, leia os seus antepassados. Então, se não puder enxergar mesmo, mas leia para os antepassados. Mas não posso ler, então pegue somente para quem não pode enxergar, que eu vou dar essa tarefa, viu? Coloque a gravação da Sutra Sagrada e diante do oratório, se não tiver oratório, faça um altarzinho com pano branco e ofereça para os antepassados. Mencione o sobrenome dos seus antepassados e acompanhe com a Sutra. Mesmo que você não possa ler, acompanhe, faz de conta que você está lendo. Mesmo que você não saiba ler, acompanhe. Que eu vi 2 relatos de pessoas que aprenderam a ler com a Sutra Sagrada. Porque todo mundo lendo a Sutra, ela abria a Sutra e não sabia ler. Então começou, aqui deve ser um dia, e começou e aprendeu. Uma delas é de Pernambuco. Aprendeu a ler com a Sutra Sagrada. Tá bom? 8ª. Qual é a interferência e importância para a família o envio de registros espirituais dos antepassados para a festividade do Santuário Rosô? Na verdade, não é uma interferência proposital, mas é um pedido de socorro. Lembrem disso, pedido de socorro. Somente aqueles que estão sofrendo no mundo espiritual é que começam a manifestar através de um sonho. A pessoa vê, na pergunta anterior, vê vultos, vê uma coisa assim passando. O filho fala, mãe, eu vi um vulto aqui na casa, não sei o quê, porque não está dentro do assunto antepassado. O antepassado que está em ilusão, fica lá vagueando, procurando ajuda, quer luz, quer a palavra da verdade para parar de sofrer. Então a pessoa vê vultos. Não precisa ter medo não, tá bom? Basta ver, tem que salvar os antepassados, não é para ficar com mágoa deles, não. Até as aulas que eu dava na Regional Interlagos, um rapaz numa aula disse, meu primo, na igreja que ele frequenta, manifestou um espírito numa pessoa e
Aí esse espírito foi ficando bravo, foi batendo, quebrando, ninguém segurava a pessoa. Eu falei, por acaso, nessa igreja que seu primo frequenta, quando tem uma manifestação espiritual, eles falam que é Satanás? Sim, por isso que fica bravo. Às vezes é um pai, às vezes é a mãe, às vezes um avô que está pedindo socorro e acaba incorporando. Fala, você me chama de Satanás por tudo que eu fiz para você? Aí ele fica mais bravo ainda. Não é nesse sentido, não. O que está na sutra é ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Não é expulsai, ensinai. Sabe o nome? Tem os nomes dos antepassados? Faça um registro espiritual e mande lá para a Ibiúna. É a missa mais barata do mundo. Não tem uma missa mais barata do que essa daí. Ok? Não existe. Qualquer entidade religiosa que você for, pede para fazer um culto, uma oração que demore 1 hora, quanto que eles vão cobrar no mínimo? Quem dá menos? Mais barato que você consegue. Qual é o valor? Tem local que cobra R$2.000. Tem igreja que cobra, hoje fiquei sabendo que tem local que cobra R$2.000 uma missa, um culto, né? Não é cristã essa daí. Mas são igrejas que só vivem disso, né? Não tem outra coisa. Então, eles cobram alto mesmo. Mas mesmo aquelas igrejas que têm o dízimo, tudo, se você encontra uma que cobra R$1, vai. Você fala, eu quero 5 por dia, mas eu quero os 365 dias. Então, quanto você vai ter que pagar? R$1.825. E quanto custa o registro? Com R$1.825, você me divide 1.825 por 3. Quanto que dá? R$3, não é R$3 o registro? Dá uns 600, né? Então, não pode ficar com esse pensamento. Na verdade, o que tem que as pessoas têm que aprender a fazer aquilo que eu já faço. Como a minha relação é muito grande, porque eu coloco não somente os antepassados, como também os parentes, colegas, amigos, vizinhos, ex-funcionários meus, ex-colegas meus que trabalharam comigo, vizinhos, que foram meus vizinhos, todos que eu soube que faleceram, eu coloco na relação. Todos. Por isso que, se eu for entregado uma vez, fica muito pesado. Por isso, então, vou entregando mensalmente um pouco, cada mês um pouco. É assim. E a vantagem é que, se você entregar com mais antecedência, aquele registro não vai receber 12 meses de oração, poderá receber 18 meses de oração. 12 mais aquele período que você entregou com antecedência. 12, 22, até 22 meses de antecedência. 22 meses de orações e não 12. Quanto mais antes você entregar, mais orações recebe. Então, essa é a vantagem, tá bom? Muitos conhecem registros espirituais, mas ignoram os antepassados, por isso sempre estão com sérios problemas diversos. Não é culpa deles, é uma missão de socorro. Outro detalhe. Não pense que muitas vezes o pedido de socorro seja somente de antepassados. Pode ser de um parente longínquo e pode ser até de amigo. Viu? Existem casos assim, já contei vários casos aqui, de pessoas que recebiam pedido de socorro de amigos que faleceram tragicamente. Façam, por isso que é importante fazer o registro espiritual. Nós temos que aprender, manifestar mais amor às pessoas. Se você tem toda essa ferramenta, ajude essas pessoas. Eles vão retribuir de uma forma ou outra. Ajude seus antepassados, que eles vão te retribuir com 3 P's. Paz na família, a família começa a se harmonizar. P de proteção e P de prosperidade. Aqui mesmo, bem aqui nesse lugar aqui, numa quinta-feira. Eu ia fazer isso, já faz uns 20 anos que aconteceu. Eu ia fazer uma palestra para os jovens, que era a reunião na quinta-feira. Quando eu vi a apresentadora, deu vontade de falar alguma coisa para ela. Falou, olha, fala para os seus pais, visitar os túmulos antepassados deles e lerem 2 sutras por dia para os antepassados. Eles estão com algum processo que está travado e não está saindo. Não está saindo. Fala para eles fazerem isso. E 3 meses depois, eu fiz nova palestra aqui na sede central, e na hora que eu estava subindo, acabei de subir essa escadinha, e por coincidência era a mesma apresentadora. Aí ela disse, professor, muito obrigado. Não vou falar o nome que vocês conhecem, não, tá? Muito obrigado, meus pais pediram para agradecer, muito obrigado, e fizeram tudo que o senhor falou.
12 dias depois, meu pai recebeu uma carta pelo correio, e era um documento da empresa que ele tinha trabalhado no ano de 1986, e é o que estava faltando para a aposentadoria do meu pai, que não estava saindo. E aí saiu a aposentadoria. Dedinho de quem? Antepassado. Claro, Clóvis. Se ele não telefonou para a empresa, não ligou, não falou com ninguém, não mandou carta para a empresa simplesmente mandou pelo correio para o endereço dele aquilo que estava faltando para a aposentadoria, só pode ser dedinho dos antepassados, não é verdade? Agora, é com você. Muito obrigado. Retornando às nossas atividades, agradecemos a todos que nos acompanham e aos amigos que estão aqui presentes conosco também no Salão Nobre. E para o estudo da Verdade da Vida, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos à aula 416. Um abraço. Minha netinha, semana passada eu fui levá-lo lá no Sesc. Aí ele ficou brincando comigo, com outra criança do tamanho dele. Aí depois ele falou para os pais do menino: olha, daqui é meu avô, viu? Mas já está velhinho. Um abraço para o Canadá, preletor Arnaldo, que estava sempre aqui conosco, né? Canadá, Arnaldo. Miami, Estados Unidos, Miami, Fort Lauderdale, New York, Boston, todos que assistem, todas as cidades, todos os estados que assistem. Roberto Petrúcio, eu vi lá outra vez na relação, quem estava assistindo, estava lá, Roberto Petrúcio, lá de Recife, um abraço, e toda Recife também. Peru, Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Purcapa, José Salazar Panduro, José Salazar Panduro. Panduro em brasileiro é tacanho, é pão duro. Um abraço, José. E México também, e Distrito Federal, Tehuacán, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Puebla, etc. Todos os países. Flor Ortega, que também ha visto que está participando toda semana. Um abraço para todo o México. Para eu estar em Guadalajara, dentro de, eu creio que 2 meses, um mês. Regional, Manaus, um abraço. Goiás, um abraço também. Triângulo Alto Paranaíba, outro abraço. Roraima, tem pessoas de Roraima também assistindo. Piauí, todo o estado de Piauí. Dourados, Japão também e Espanha. Eu estarei também em Espanha daqui uns 2 ou 3 meses. Vamos na página 56, segundo e terceiro texto. Página 56. Acharam? Está aí o texto, está lá. Alguma pessoa falava que não estava encontrando, é 56, é o segundo texto. Segundo texto, não está lá. Ama sem nada esperar. Acharam? Tem algum livro que não está batendo com essa página? Não? Então, vamos lá. Diz, são 2 textos, então. Ama sem nada esperar. Este é o segredo do amor. E antes de mais nada, antes de continuar, sabe como é que foram feitos esses textos assim desse livro? O professor Tucuíça e mais o professor Cid também foram lendo assim, acho que mais o professor Tucuíça. E achava, foi riscando, guardando essa frase é bonita, essa frase é bonita. E por isso que saiu. São textos do livro da Verdade que o mestre escreveu. No segundo texto, não te queixes dizendo, estou dedicando tanto amor, mas não sou correspondido. Não reclames, não se ama visando retribuição. Uma das perguntas que surgiu, que os filhos não davam atenção, está aqui, está vendo? Ama-se porque o próprio ato de amor é o caminho de Deus. Ama-se porque no próprio ato de amar está a felicidade. Queira ou não queira, todos nós temos que evoluir. Todos nós temos que evoluir espiritualmente. Por isso que as pessoas se reencarnam. Tem gente que reencarna, mas fica no mesmo patamar, não evolui. Então, para essas pessoas que estão estagnadas, algumas encarnações não evoluem, precisam de um tratamento de choque. Então, são essas pessoas que, numa próxima encarnação, já ficam os superiores dessa pessoa programado para que ele tenha uma morte de impacto. Nessa morte de impacto, tipo da morte que o espírito deixa o corpo carnal na hora que o corpo carnal morre,
Então o espírito sai pela boca e esse espírito deixa aqueles fluidos pesados na face da terra, ele sobe mais leve, mas devido ao impacto, devido à morte muito repentina, ele fica perguntando, procurando a resposta. Por que aconteceu? Por quê? E, a partir disso, já livre daqueles fluidos pesados que estavam impedindo a evolução, um monte de conceitos, argumentos, coisas, pensamentos errôneos, ele já fica mais limpo, ele começa a questionar, e a partir de então, a partir nas próximas encarnações, ele vai ser um espírito que tem vontade, sede e vontade de aprender a verdade. Tá? Igual os senhores que estão sempre procurando aprender. Mas aqueles espíritos que estão estagnados precisam de um tratamento para que esse impacto possa despertar nele e deixar o fluido pesado aqui na Terra, despertar nele o desejo de entender. Então, esses espíritos passam futuramente serão pessoas que vão buscar mais a espiritualidade, buscar mais a autoidentificação de que quem ele é, buscar mais a verdade. Então, ama-se, e o ato de amar, então, vai muito do nível espiritual. O nível espiritual muito elevado são aqueles que têm um amor muito mais desinteresseiro, o amor desapegado, que não tem apego a nada, porque já passou pela fase do apego, pela fase do ego, já superou tudo isso. Então, já não tem ego e o amor é muito elevado. Eu fiz tudo e ele não me reconhece. Tem gente que gosta de falar isso, né? Não espere reconhecimento de fora, mas de dentro de você, dentro do seu eu verdadeiro. Dentro do seu eu verdadeiro. E além de pessoas que ficam lamentando que ninguém me reconhece, e eu fiquei doente e ninguém veio me visitar. Então eu pergunto para essas pessoas que dizem isso, quando as pessoas, seus amigos ficaram doentes, você visitou todos eles? Também não fez, também não colhe, também não foi atenciosa, também não recebe atenção, né? Então não há que ficar querendo buscar um reconhecimento. Eu fiz pelos meus filhos, não fez nada, eles não reconhecem. De tanto reclamar com esse tipo de vibração de insatisfação, é lógico que os filhos vão captar esse sentimento de vibração e não sentem desejo de ir ao encontro de onde não tem vibração boa. As pessoas vão onde tem vibração boa, sentindo pelo bem-estar que ela vai sentir. Pelo bem-estar que ela vai sentir, é que ela se dirige para aquele local. Aquela sensação do dever cumprido, né? Na página 56, último texto. Está lá. Todos compreendem que o amor suaviza o relacionamento entre as pessoas e torna a vida agradável. Porém, nem todos conhecem a grande influência que o amor exerce sobre a natureza. Todos compreendem que o amor suaviza o relacionamento entre as pessoas e torna a vida agradável. Então, todo mundo sabe que a força mais poderosa é o amor que resolve os problemas, é o amor que vai trazer felicidade, e para manifestar esse amor é preciso também manifestar muitas vezes uma coisa que está impedindo desse amor manifestar, que é o perdão. Veja que tudo envolve, para todas as pessoas chegarem nessa situação, tem uma coisa que impede isso, que se chama ego. É o ego que não quer dar braço a torcer, não quer ser dócil, não quer ser humilde a ponto de procurar uma reconciliação. Tudo coisas do ego, não é? As plantas e animais são vidas de Deus e elas captam as vibrações de amor ou ódio, tristeza ou indiferença dos seres humanos. Elas captam. Tanto plantas como os animais captam isso. No tempo que a Rússia era a União Socialista Soviética, saiu no jornal Estado de São Paulo um recorte de uma engenheira agrônoma ou pecuarista, não sei o que, era ligada à pecuária, dizendo que os animais cuja pessoa que está cuidando delas reclamam e xingam, produzem pouco leite. Os gados, as vacas produzem pouco leite. Por causa da vibração de insatisfação e xingamento, elas captam. Elas ficam tristes por causa disso. Sr. Watanabe do Pucallpa, hoje falei do Pucallpa, Peru.
acho que foi a primeira vez, segunda vez que eu fui para o Peru, fui para uma cidade chamada Pucallpa. Peru divide basicamente em duas regiões, selva e sierra. Selva, a parte da serra, que é a região amazônica, e sierra, que é os Andes, montanhas. E Pucallpa fica na região dos Andes. E lá conheci um japonês, o Watanabe, que morou 20 anos no Amazonas. E lá ele cultivava pimenta. E ele casou com uma peruana, que saiu do Peru com 3 anos e foi para Amazonas, para uma região, para Manaus, com 3 anos de idade. E casou com essa moça, essa mulher era filha de japonês. E, de repente, o senhor Watanabe falou, eu vou para o Peru, vou morar no Peru. Ele pegou, foi de barco, Rio Amazonas, foi até a Pucallpa, e demorou 15 dias dentro do barco, 15 dias viajando. Lógico que tem aquela rede, né? E ele começou a plantar pimenta do reino lá em Pucallpa, lá no Peru. E ele me mostrou a plantação. Ele falou o seguinte, na minha plantação, eu chego a colher num pé, e tem a árvore e a pimenta do reino vai se enroscando, eu chego a tirar 5 quilos de pimenta num pé só. E não uso inseticida, não uso veneno nenhum. E nenhum inseto ataca a minha plantação. Por quê? Todos os dias, sol ou chuva, ele ia no meio da plantação e lia a Sutra Sagrada. Isso causava uma curiosidade, e várias vezes foram pessoal do Ministério da Agricultura do Peru visitá-lo para aprender como que ele faz para as pragas não atacarem a plantação e ele não usar nenhum pesticida e ainda colher, ter aquela produtividade. Falar para a pessoa lá que é do Ministério, que está lendo a Sutra, não vai entender nada, mas a sua vibração da Sutra Sagrada fazer com que acontecesse isso, né? Uma pessoa contou que mudou uma casa para outra, e como ele foi mudar para o apartamento, deixou uma planta dentro da sala, já estava grande, e deixou lá. Aí, dia seguinte, ele foi lá, ele viu que a planta estava triste, murcha. Sentiu a ausência do dono. Isso acontece realmente. Para tirar dúvida, olha que vários cientistas disseram isso, que estudam isso pelo artigo que saiu na BBC de Londres. Na visão do Jack Schultz, plantas são como animais muito lentos, conseguem ver, ouvir, cheirar e têm até comportamentos. Parece uma coisa doida, né? Mas no livro Verdade Suplementar, o mestre fala sobre isso, que tudo na Terra está em evolução. Mineral passa por vegetal, vegetal passa por animal, animal passa por ser humano. E embora, e o mestre escreve, embora não seja visível, os minerais crescem lentamente, muito lentamente. Mas é uma coisa que está, assim, em processo de evolução. E por isso que esse Jack Schultz, ele diz, são como animais muito lentos. Então, do vegetal ele passa para o animal, do animal para o ser humano. Professor da Divisão de Ciências Vegetais da Universidade de Missouri, Estados Unidos, ele passou 40 anos estudando relações entre vegetais e insetos. Segundo o cientista, as plantas lutam por território, procuram alimentos, evitam predadores e fazem armadilhas para suas presas. Uma delas é a planta carnívora. E se alimenta com a presa que pega, né, que ele prende. Tem vários tipos de planta carnívora. Então, põe uma isca, né, uma coisa para atrair o inseto, ele cai e na hora a planta fecha. Para a planta fechar com o inseto dentro, percebe que tem um sensor, concorda? Tem um sensorzinho lá, algum tipo de um nervo lá que a planta percebe que caiu o inseto para fechar. Logo, segundo os cientistas, a planta lutam por território, procuram alimentos, evitam predadores e fazem armadilhas para suas presas. Logo, estão vivas no mesmo sentido que os animais, assim como eles exibem condutas.
Para ver isso, basta você fazer um filme rápido de uma planta em crescimento. Então, deixa uma planta, de vez em quando acontece, uma câmera fica focando uma planta, só que essa planta fica lá, essa câmera fica dias e dias. Então, ele está dizendo isso. Depois se acelera na hora de passar o vídeo, acelera. Então é isso que ele está dizendo. Para isso basta você ver um filme rápido de uma planta em crescimento. Ela vai se comportar como um animal. Acrescenta Oliver Hammond, um cientista. Agora é outro cientista. Esse daqui é de Lyon, na França. Qualquer pessoa que tenha visto documentários sobre a natureza ao estilo de Life, David Attenborough, não sei como é que fala, deve ser isso, pode verificar que vídeos em videolapse demonstram claramente o comportamento das plantas. As plantas registradas nessas imagens a alta velocidade estão se movendo com um objetivo, o que significa que elas devem ter alguma consciência do que está acontecendo em volta. E também, você põe uma planta, por exemplo, você pega, eu vi isso várias vezes, própria umas plantas que tinha na minha casa, quando eu morava na casa, você deixa de costa para onde está a claridade, as folhas voltam para o lado da claridade. Isso é normal. Para responder corretamente às plantas, também precisam de dispositivos de detecção sintonizados às condições que variam, explicou o Schultz. Se você acreditar no que afirma Daniel Chamovitz, da Universidade de Tel Aviv, agora de Israel, é mais outro cientista, os sentimentos delas não são tão diferentes dos nossos. Não são diferentes porque são vida também. É vida também. Uma planta também tem vida, não é? Quando decidiu escrever What the Plant Knows, o que a planta sabe, livro lançado em 2012, na qual explora a vida delas com base em pesquisas científicas rigorosas e avançadas, o cientista ficou apreensivo. Eu estava extremamente preocupado com a reação que o livro iria causar. O livro que ele escreveu. Tanta cautela tinha motivos. As descrições do seu livro de plantas, vendo, cheirando, sentindo e até sabendo que se passava à sua volta, lembra A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins e Christopher Bird. Um livro publicado em 1973, que fez muito sucesso naquela época, mas tinha pouca coisa em termos de fatos. Então, tudo tem planta, né? Então, aquela teoria de que pessoas que colocam música clássica para as plantas, isso dá uma diferença? Dá, com certeza dá. Você não vai ver a planta dançar, mas mas que ela sente, né? Tudo o amor que a gente dá, ela sente. Vou na página 58, página, quarto texto. 58. Ali diz, o sofrimento não constitui um mal, a pobreza também não é um mal. Elas são como remédios amargos, porém benéficos. Quaisquer que sejam os acontecimentos, a vida se desenvolve absorvendo os nutrientes neles contidos. Vamos repetir, vamos ler outra vez. O sofrimento não constitui um mal. A pobreza também não é um mal. Também não é mal por quê? Por exemplo, uma pessoa que teve 3 encarnações, que veio com 3, 4 encarnações como rico, ele não vai entender o que passa na cabeça de um pobre e sempre vai procurar até discriminar um pobre. Mas na próxima encarnação que ele vem como pobre, ele vai aprender, vai entender, vai sentir o que é ser pobre. Aí ele vai entender o pobre também. Então também não é um mal, ele vai evoluir. E também passa uma situação difícil. Tem gente que é muito mal aberta. Às vezes vem numa crise, uma situação difícil, desemprego, ela não tem outro recurso senão aprender a economizar. É o caso que aconteceu conosco, com todos nós, quando a crise da energia elétrica, fomos aumentando, nós tivemos que trocar as lâmpadas e aprender a tomar banho mais rápido, não ficar cantando, né, 10 músicas embaixo do chuveiro, mais rápido. E quando aprendemos a economizar, criamos o hábito e, graças a isso, economizamos muito dinheiro com isso. Então, tem coisas que são benéficas. Quaisquer que sejam acontecimentos, a vida se desenvolve absorvendo nutrientes neles contidos, qualquer que seja acontecimento. Ele sempre aprende, sempre aprende. A expressão perder o chão tem o mesmo sentido daquele que é habituado a se apoiar na muleta e não encontra. A
pessoa está habituada à mureta. Daqui é texto que eu escrevi. De repente ele não encontra a mureta, ele vai... Parece que perdeu o chão, né? Muitas pessoas em situação financeira confortável, mas apegadas à matéria, perderam o chão quando ficaram pobres. Não tendo mais a mureta, abriram a mente para o lado espiritual e encontraram o que era necessário para a sua evolução. Isso aconteceu com meus avós, meus pais também, né? A situação estava muito boa, tranquila. Em 1944, 45, tinha geladeira, tinha um rádio com rádio on, pegava 12 faixas de ondas curtas, era rádio de válvula grande, né? Então, só naquele tempo, quem tinha isso era pessoa geladeira. Isso foi na época da Segunda Guerra Mundial, no interior de São Paulo. 1960 e pouco, eu trabalhava com meu pai no armazém, 62, 63, portanto, muitos anos, mais de 10, 45, 50, 14, 15 anos depois do término da guerra, era comum as pessoas irem no armazém, onde nós tínhamos armazém, pedir para guardar na geladeira, porque eles não tinham geladeira. Era muito comum, na década de 60, poucas pessoas tinham geladeira. Televisão, final da década de 50, só o vizinho que tinha, lembra? Era o televizinho, que normalmente a gente via no vizinho, assim, e era branco e preto ainda. Então, por isso que todas essas coisas que aconteceram são coisas para o nosso aprendizado. O sofrimento pode ocorrer. De que forma? Ação kármica. A pessoa colhe aquilo que plantou negativamente, uma coisa ruim, então aquilo volta para ela, não por castigo de Deus, deixa bem claro, é simplesmente uma ação da lei da mente, uma colheita do que ela plantou. Também, esse outro detalhe é porque as pessoas terem mais responsabilidade nos seus atos, nos pensamentos e na fala. Porque quando a pessoa entender a lei do karma, ela vai tomar muito cuidado no falar, no pensar e no agir. E vai perceber que nós estamos na frente do espelho, o que você fizer, volta para você. Fez cara feia na frente do espelho, você vai ver cara feia também no espelho, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa possa ter assim, uma responsabilidade de fazer mais o lado bom, de desejar coisa boa e falar coisas que deixam o outro feliz. Desejo inconsciente de sofrer também pode causar sofrimento da pessoa, levado pela consciência do pecado, pensamento masoquista, né? A pessoa busca uma autopunição porque quer sofrer. Outra, então, é sugestionamento. A pessoa fica doente por sugestionamento, por influência, às vezes pela mídia, excesso de publicações e coisas que ficam falando, ou então a pessoa que fica falando, ou fica lendo muito a revista de saúde e fica pensando, acho que eu estou com esse sintoma, e acaba ficando doente. Aquele sugestionamento é aquele caso lá que nós estudamos, Verdade da Vida, volume 4, se não me engano, médico que, lembram? Já contei várias vezes, médico, lá no Japão, todo mundo que era examinado por aquele médico ficava mais doente, por causa do cacuete que ele tinha, né? Lembra? E tinha um cacuete que a pessoa ficava pensando, nossa, o negócio é grave, mas era o cacuete dele. Escolha própria. Às vezes a pessoa sofre porque ela de propósito escolhe uma deficiência, vir num corpo deficiente, para que ela, se nas outras encarnações ela foi muito materialista, abusou muito do lado físico, da sua beleza, outras coisas, então ela propositadamente pode escolher vir, tem o direito de escolher vir num corpo débil com deficiência, para poder não ficar voltado para o lado dos prazeres físicos, mas fazer uma introspecção, né? Qualquer que tenha sido o sofrimento, é remédio amargo que ajuda na evolução espiritual. Ajuda na evolução espiritual. Tudo isso as pessoas vão aprendendo, vão amadurecendo, vão entendendo o outro, vão entendendo, vão compreendendo, vão manifestando mais amor. Na página 59, segundo texto. Acharam? 5:9. Ali diz, ego é o corpo carnal. Então as pessoas falam, o que é o ego? O ego é a voz do eu carnal. Agora eu vou aprofundar um pouquinho. Quando nós estudamos a Verdade da Vida, volume 9, lembram?
Tem uma parte que é uma parte um pouco profunda, que o seu Veterino disse. Às vezes, o eu carnal briga com o eu espiritual. Tem até a frase do apóstolo Paulo, que ele fala disso, que o eu carnal, ele sente que tem duas vozes dentro dele. Uma é aquela voz que é do mal, do desagradável, e outra do lado bom. Não é que tem um anjinho, um diabinho dentro dele, não. É coisa que está no inconsciente ainda, que precisa ser purificado. Então, o ego é o eu carnal, é o homem carnal, é a mente comandada pela carne. O ego sempre causa sofrimento, seja qual for o rumo que ele tome. Sempre quando a pessoa toma a decisão pelo ego, sempre vem sofrimento. Querer levar vantagem. Mas um pouquinho só, tem muito tempo pela frente. Todo mundo faz, coisa do ego, né? Fica apegado às coisas materiais, começa a agir de uma forma desonesta, quer enriquecer de uma forma incorreta, mas depois vem o sofrimento, né? Lava Jato está dizendo isso. Tem aquele ex-governador que tem pena de prisão dele é mais de 200 anos. Vai ter que reencarnar só para ficar preso. Não é? Quem tenta impor o seu ego causa sofrimento a si próprio e aos outros. Por isso que anulando o ego, a pessoa o ego ele se isola dos outros, porque ele só pensa nele. Então, ele vendo como todo, quando a pessoa anula o ego, ele se integra com o todo. Mas enquanto cada um for individualista, não vai ter o todo, vai ser cada um para si. Não é verdade? Se mesmo as pessoas bastante devotas, olha o que diz o mestre sobre o ego, na verdade 2, não é a verdade da vida, é a verdade. Se mesmo as pessoas bastante devotas, às vezes fracassam, é porque, embora reserve 95% da sua vida a Deus, 95%, elas reservam 5% restante para o seu ego, que constitui a causa do fracasso. Não é? Então, o mestre cita até casos de pessoas que ocupavam posições importantes no parlamento, no momento de raiva, o ego xingou, soltou palavrão, ele perdeu aquele cargo. Então, muitos casos, né? Até citei no meu livro, do caso do lutador de sumô, que você vê que o sumô tem todo o respeito pelo próximo, tem a reverência, tudo, né? E um deles começou a comemorar a vitória. Por causa disso, ele deixou de ser promovido. Quando meu pai assistia futebol, ele via o jogador lá, ele fala bobo. Ele não fez o gol sozinho, alguém passou a bola para ele. Então, não é mérito dele, é mérito dos colegas todos. Então, fica lá, como se fosse, né? Se não fosse os colegas passarem a bola para ele, como é que ele ia sozinho marcar o gol? Não ia. Então, tem todo esse ego que acaba prejudicando. Por isso que nos esportes, assim, que as pessoas reverenciam o outro, está baixando o ego dele e respeitando o outro, por respeito ao próximo. O ego humano é algo tão renitente é teimoso, que você acaba se permitindo certas atitudes, mesmo sabendo que são erradas, achando que deslizes de pequena monta não tem importância. Pouca coisa, todo mundo faz, né? Aqueles 4 pecados, aquelas 4 tentações que está no livro do professor Katsumi Tokuhisa, conforme a atitude mental. E acaba fracassando por causa desses pensamentos de que erros de pequena monta não têm importância. Você deve fazer com que toda a sua vida seja iluminada pela luz da sabedoria de Deus, em todas as partes, sem exceção. Sempre buscando a luz, sempre movida pela luz, e sempre com a consciência tranquila. Eu lembro que, numa aula, no curso de pós-graduação, que eu fiz, o professor de planejamento estratégico, ele falou: eu acredito que vocês todos têm às suas cabeceiras uma revista da Seichonoye, e que não durmam antes de lê-lo. Aí ele falou uma frase do mestre, sobre exatamente de não levar para o sono aquele peso na consciência de ter feito alguma coisa errada. Não vá dormir com peso na consciência, por isso não faça nada coisa errada.
Você deve fazer com que toda a sua vida seja iluminada pela luz da sabedoria de Deus em todas as partes, sem exceção. Você deve introduzir a luz de Deus na sua mente. Se houver um único lugar não iluminado pela luz de Deus, esse lugar ficará sombrio e ali proliferarão fungos e micróbios. É a verdade 2. Né? Então, eu lembrei de um rapaz que trabalhou na Missão Sagrada. Ele era quase órfão, não era órfão, mas é que os pais se separaram e ele ficou criado assim, à mercê dos amigos da rua. E fomos educando, e sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Só que é só sim senhor da boca para fora, né? Aí ele saiu, foi trabalhar fora, aí um dia o pessoal recebeu uma carta dele. A carta dele dizia o nome dele e de onde que ele mandou, do presídio, estava preso. E ele lamentando, ele falou, eu recebi tantas orientações, tanta ajuda de vocês, como fui idiota de não seguir o que vocês me ensinaram. Agora estou preso, estou pagando por esse erro e poder estar feliz, livre e feliz. Então são coisas que a pequena coisa não faz mal, todo mundo faz, não sei o que, acaba sendo levado por essa tentação. Napoleão Bonaparte, esse daqui eu escrevi no livro Conquista e Felicidade com Amor, fracassou por causa do ego. Aquele que é prepotente, que não tem humildade de ouvir o outro, é detestado por todos e não evolui. A teimosia e o ego são duas faces da mesma moeda. Napoleão foi alertado para que não invadisse a Rússia devido ao rigoroso inverno que chegava a 38 graus Celsius negativos. Mas levado pelo ego, ele queria mais glórias. Frio e fome foram os grandes obstáculos para os soldados de Napoleão, que amargou um triste final ao perder 550 mil homens e retornarem somente com 10 mil. 550 mil foram para a Rússia, só votaram 10 mil. O resto morreram. Ok? Então, são detalhes que nós precisamos aprender. Para quem sente solidão, não, aqui depois deixar. Então, essa parte de Napoleão Bonaparte, até explicar sobre a parte da gripe aí, mas não vai dar tempo. Então, apenas fica por aqui e aprendendo com os erros dos outros, né, mas sem querer buscar glória, não buscar nada disso. Olha, por falar nisso, uma pergunta, de quem que as pessoas que buscam fama, de quem que é a frase glória, glória, o que eu quero é independência? É de um bêbado no Rio Grande do Sul, que estava no ponto de ônibus, só vinha ônibus glória, glória, falou que eu quero independência. Vamos ficar de pé, por favor. Uma reverência. Vamos sentar. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da seite Anoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente, Criador do Universo, muito obrigado. Sagrado Mestre Masaru Taniguchi e Seito Taniguchi, que nos transmitiram esse sublime ensinamento, muito obrigado. Professor Masaru Taniguchi, Supremo Presidente, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional da Paz pela Fé, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela vossa bênção e orientação no dia de hoje, muito obrigado. Obrigado por abençoar e proteger o retorno aos seus lares de todos os participantes desta aula, muito obrigado. Oração para a manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus, através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus, através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial.
O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Estou de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Muito obrigado. Permaneçam em pé, por favor, e vamos juntos entoar o hino sagrado, Marcha da Missão. Esta vida, que objetivo terá? esta humanidade, que significa? Sem conhecermos a finalidade, que valor tem a nossa vida? Que valor tem a nossa vida? De Deus nosso Senhor, Esta vida recebemos para a mais alta realização. Nós nascemos com uma finalidade. Que valor teremos se não a cumprirmos? Que valor teremos se não a cumprirmos? A caridade É o ato de nosso dever. Deus é o amor que somente dá. Seu ensinamento nós seguiremos, dedicando-nos à caridade. Dedicando-nos à caridade. Somente os que vivem Para esta missão, conhecem o prazer que nós recebemos. a fé fortificando, levantemos, purificando a alma avante. Purificando a alma avante. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui no Salão Nobre da sede central. Nosso muito obrigado. Obrigado aos amigos que nos acompanharam através do YouTube. Lembramos aos amigos que nos acompanham em casa, núcleos e regionais, que podem assistir às nossas aulas anteriores através do nosso canal. Lembramos que as respostas às perguntas não ficam disponíveis, mas as aulas já estão lá. As respostas às perguntas, pedimos aos amigos que nos acompanhem ao vivo nas quartas-feiras. Aos coordenadores dos links, pedimos que enviem o relatório com o número de participantes para www.sni.org.br/averdade/relatório. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, muito obrigado.